Olá, meu amigo, minha amiga, como que você tá? Se você acompanha esse canal desde o começo, sabe que eu criei esse espaço por um único motivo: documentar a minha jornada vendendo no Mercado Livre, sem esconder os erros, sem prometer milagres e sem fingir que empreender é fácil. E hoje eu queria sentar aqui para bater um papo com você. Já faz algumas semanas que eu comecei essa jornada e, sinceramente, aconteceu tanta coisa nesse período que parece que passou muito mais tempo. Eu aprendi muito, errei muito, comemorei algumas vitórias, levei alguns tombos também e achei que já estava na hora de vir aqui fazer uma atualização completa. Alguns alunos me perguntaram essa semana: Jéssica, vale a pena começar a vender no Mercado Livre? Quanto que você já vendeu? Quanto que você realmente lucrou até agora, né? Você já teve muitas devoluções? Você teve alguns problemas já com o algoritmo? E se pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Então, é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu vou abrir os números da minha operação, vou mostrar o quanto eu já vendi, vou contar os erros que me fizeram perder vendas, as decisões que aumentaram o meu faturamento, os aprendizados que eu tive nesses primeiros meses e, principalmente, responder uma pergunta que talvez seja a mesma que está passando pela sua cabeça agora. Será que ainda vale a pena começar a vender no Mercado Livre em 2026? Então, pega um café, senta aqui comigo, porque esse vídeo não é sobre vender no Mercado Livre. É sobre tudo o que aconteceu comigo depois que eu decidi começar. Tudo começou no final de abril. Foi quando eu decidi que eu ia parar de só estudar e finalmente colocar a mão na massa. Eu ainda tinha muitas dúvidas de como começar. Eu não sabia se aquilo realmente ia dar certo ou não. Mas eu sabia que se eu não começasse, eu nunca teria a resposta. No dia 25 de maio, eu dei mais um passo. Assinei o plano da C7, que é o fornecedor que eu utilizo até hoje. Naquele momento, eu estava oficialmente comprometida com esse projeto. Entre os dias 25 e 28, eu subi os meus primeiros anúncios e aconteceu uma coisa que me animou muito. Mesmo sem nenhuma venda, eu percebi que os anúncios estavam recebendo bastante visualizações. E aquilo me fez pensar: tem gente vendo os meus produtos. O problema agora não é aparecer. O problema agora é aprender a converter essas visitas em vendas. Então, no dia 28, eu coloquei R$ 500 de saldo para começar a operar. Era tudo o que eu tinha separado para esse projeto. No dia seguinte, vieram as primeiras vendas. E elas vieram mais rápido do que eu imaginava. Em pouco tempo, eu já tinha acumulado 10 vendas. Eu lembro exatamente da sensação. Ao mesmo tempo em que eu estava feliz, eu também estava muito, muito preocupada, porque agora eu precisava de capital para continuar processando os pedidos. Foi aí que eu coloquei mais R$ 500 na operação. E pela primeira vez eu senti um problema que todo vendedor sonha em ter. Não era a falta de vendas, era a falta de caixa para acompanhar o crescimento. Os dias foram passando, eu continuava estudando, melhorando os anúncios, corrigindo erros, testando novos produtos e, quase sem perceber, no dia 23 de junho eu bati a marca de 100 vendas. Eu parei por alguns minutos olhando para a tela, porque alguns meses antes, fazer uma única venda já parecia difícil. Agora eu estava comemorando a 100ª. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, no começo de julho, a minha operação já ultrapassou 20 mil em faturamento, com produtos que me deixam, no mínimo, R$ 30 de lucro por venda. E vários deles gerando mais de R$ 38 de lucro. E sabe o que é mais curioso? Quando eu olho para esses números, eu não penso no dinheiro. Eu lembro de todas as noites estudando, de cada anúncio que deu errado, de cada dúvida, de cada medo. Porque para mim, esses números representam muito mais do que só faturamento. Eles representam a prova de que vale a pena não desistir. Agora, eu poderia terminar esse vídeo aqui, mostrar os números, os faturamentos, as vendas e pronto. Mas eu acho que isso não ajudaria ninguém, porque existe uma parte dessa história que quase ninguém mostra, que são os erros. E, sinceramente, foram justamente eles que mais me ensinaram. Então, deixa eu abrir o jogo com você.
vou te contar os 2 erros que mais me custaram dinheiro e vendas nesses primeiros meses. Porque se você conseguir evitar esses erros, provavelmente vai economizar muito tempo e muita dor de cabeça. O primeiro aconteceu por um detalhe que eu nunca imaginei que teria tanto impacto. Eu vendi um produto com entregas flex, só que naquele dia eu simplesmente não percebi a notificação do Mercado Livre. Eu não processei o pedido a tempo no site da C7. O cliente só recebeu o produto no dia seguinte. Na hora eu pensei, foi só um atraso. Mas não. O Mercado Livre leva prazo de envio muito a sério. Minha reputação caiu e por aproximadamente 3 dias a minha operação praticamente parou. As vendas simplesmente desapareceram. Foi como se o Mercado Livre tivesse me dito: primeiro você mostra que você é confiável, depois eu volto a entregar os seus anúncios. Naqueles dias eu fiquei desesperada. Eu achei que tinha estragado tudo, mas felizmente eu continuei enviando todos os produtos corretamente. Minha reputação voltou ao normal e junto com ela, as vendas também. Foi aí que eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci. No Mercado Livre, vender é importante, mas cumprir aquilo que você prometeu vender é ainda mais importante. Hoje eu confiro cada pedido várias vezes, porque alguns minutos de distração podem custar dias de vendas. O segundo erro foi completamente diferente. E para ser bem sincera, eu achei que eu estava tomando uma decisão inteligente. Depois que minhas vendas começaram a acontecer, eu pensei, agora eu vou acelerar. Eu entrei na parte de propaganda do Mercado Livre, acreditando que eu conseguiria escolher apenas os meus produtos campeões, aqueles que já vendiam bem, sabe? Mas eu não tinha entendido direito como aquela ferramenta funcionava. Na prática, o sistema acabou colocando praticamente todos os meus produtos da minha loja na campanha. E foi aí que me bateu o desespero, porque eu comecei a fazer as contas. E eu percebi que se as vendas realmente aumentassem muito, eu simplesmente não teria caixa suficiente para processar todos aqueles pedidos. E naquele momento eu tive muito medo, muito medo. Então, eu fiz o que eu achei que era a decisão segura na época. Eu pausei a campanha. E adivinha o que aconteceu? Mais uma vez, o Mercado Livre não gostou. E durante alguns dias, as minhas vendas praticamente desapareceram. Na hora foi frustrante, porque eu pensei que eu tinha estragado tudo de novo. Mas, olhando hoje, eu percebo que o problema não foi a propaganda. O problema foi a minha preparação. Eu tentei acelerar uma operação que ainda não tinha estrutura para crescer naquele ritmo. Foi aí que eu aprendi uma lição que mudou completamente a forma como eu penso. Hoje, eu sei que propaganda não resolve uma operação desorganizada. Ela apenas acelera o que já existe. Se a sua operação está preparada, ela acelera o seu crescimento. Se ela não está preparada, ela acelera os seus problemas. Na minha realidade hoje, eu só voltaria a investir pesado em propaganda quando eu tivesse, no mínimo, cerca de R$ 10.000 em caixa disponível para sustentar esse crescimento com tranquilidade. Porque vender, galera, é maravilhoso, mas vender mais do que você consegue atender pode virar um problema enorme. E é exatamente isso que eu falo para todos os meus mentorados. Antes de você pensar em propaganda, aprenda a vender bem de forma orgânica. Conserte o seu anúncio, escolha bons produtos, organize o seu caixa, entenda a sua margem, porque quando a propaganda chegar, ela vai potencializar uma operação saudável e não tentar salvar uma operação que ainda não está pronta. Essa foi uma lição que eu aprendi errando. E se esse vídeo conseguir fazer você evitar esse mesmo erro, então esse prejuízo já valeu a pena. E teve um erro que quase travou completamente a minha operação. E esse eu nunca tinha visto ninguém comentar. Quando eu comecei no dropshipping, eu pensei exatamente o que a maioria das pessoas pensam. Como eu não tenho estoque, eu não preciso de muito dinheiro para começar. Na minha cabeça, isso fazia todo sentido. O cliente compra, o Mercado Livre me paga, eu pago o fornecedor e pum, simples. Só que não funciona assim.
Como a minha loja era nova, eu também pensei, eu vou subir vários produtos, não importa o preço, afinal ninguém conhece a minha loja ainda. Eu vou demorar para começar a vender. E eu estava completamente errada. As vendas começaram a acontecer muito mais rápido do que eu imaginava. E de repente, eu me vi numa situação que eu nunca tinha planejado. Eu precisava pagar o fornecedor para liberar os pedidos, mas o dinheiro das vendas ainda não tinha caído na minha conta. Foi aí que eu descobri, na prática, uma das coisas mais importantes dessa operação. O Mercado Livre não libera o dinheiro imediatamente. Dependendo da operação, você pode esperar semanas até começar a receber os primeiros pagamentos. Enquanto isso, quem precisa bancar os pagamentos é você. Resultado, eu estourei 2 cartões de crédito. Eu cheguei num ponto em que eu simplesmente não tinha mais limite para processar novos pedidos. E sabe o que eu tive que fazer? Colocar a minha loja de férias, bem no momento em que o algoritmo estava começando a gostar da minha operação. Foi uma decisão muito difícil, porque eu sabia que cada dia parado podia atrasar todo um crescimento que eu havia construído. Eu fiquei 4 dias com a loja pausada, esperando o Mercado Livre liberar os pagamentos para eu conseguir respirar novamente. Na época, eu achei que eu tinha acabado com tudo. Eu achei que quando eu voltasse, eu teria que começar lá do zero novamente. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. Eu voltei com a minha loja e 2 dias depois as vendas começaram a aparecer novamente. E eu aprendi uma lição que mudou completamente a forma como eu escolho os meus produtos. Hoje eu não olho apenas o lucro, eu olho para o capital de giro. Porque não adianta vender um produto que dá lucro excelente se eu não tenho caixa suficiente para sustentar o crescimento daquela operação. Hoje, eu prefiro vender um produto que gira bem, que cabe dentro do meu caixa e que me permite continuar crescendo de forma saudável. Porque uma empresa, ela não quebra por falta de vendas. Ela também pode quebrar vendendo mais do que consegue financiar. E essa foi uma das lições mais caras que eu aprendi nesses primeiros meses. O problema nunca foi vender, o problema era conseguir financiar o meu próprio crescimento. E teve mais um medo que eu precisei vencer. Na verdade, não foi nem um erro operacional, foi um erro de mentalidade. Durante muito tempo, eu acreditava que no Mercado Livre, quem tivesse o menor preço sempre venderia mais. Então, eu fazia de tudo para deixar os meus produtos mais barato possível, até que surgiu a oportunidade de eu ativar as entregas Flex. Só que tinha um problema. Para oferecer essa modalidade, eu precisava aumentar o preço dos meus produtos em cerca de R$ 15, porque esse era o valor cobrado pelo meu fornecedor para fazer essa entrega premium. E eu fiquei morrendo de medo, porque na minha cabeça, a partir do momento que eu aumentasse o preço dos meus produtos, eu iria parar de vender. Eu pensava, quem é que vai comprar de mim se existe alguém vendendo mais barato? Mesmo assim, eu resolvi testar, porque se tem uma coisa que esses meses me ensinaram, é que a gente não pode tomar decisões baseadas apenas no medo. E foi aí que eu tive uma das maiores surpresas desde que eu comecei. No mesmo dia em que eu atualizei os meus anúncios, as vendas aumentaram. A minha loja começou a ganhar ainda mais força. O meu nível dentro da plataforma melhorou. E eu tenho quase certeza que boa parte disso aconteceu porque eu passei a oferecer uma experiência melhor para o cliente. Então foi nesse momento que eu entendi uma coisa muito importante. O consumidor do Mercado Livre, ele não procura apenas o melhor preço. Ele procura por confiança, segurança, ele procura receber o produto mais rápido. Quando uma pessoa vê que pode receber a compra no mesmo dia ou no dia seguinte, muitas vezes ela prefere pagar um pouco mais por essa comodidade. E tem mais, quando a entrega Flex não atende a região daquele cliente, eu continuo vendendo normalmente. Só que nesse caso, aqueles 15 ficam como uma margem maior para minha operação. Ou seja, a mudança que eu achei que faria minhas vendas diminuírem
acabou melhorando o meu negócio. E essa foi uma lição que eu aprendi na prática. Às vezes, o medo faz a gente tomar decisões pensando apenas em não perder uma venda. Mas o empreendedor precisa pensar em construir uma operação saudável, porque vender muito sem margem também não faz sentido. Hoje eu não tenho mais medo de cobrar um preço justo. Eu prefiro entregar mais valor, oferecer uma experiência melhor para o cliente e construir um negócio que seja sustentável a longo prazo. E talvez o maior erro de todos tenha sido esse. Durante muito tempo eu enxerguei o algoritmo do Mercado Livre como um inimigo. Parecia que ele queria me punir. Quando as minhas vendas caíam, eu pensava, caramba, o algoritmo não vai com a minha cara. Quando o anúncio não vendia, eu achava que ele simplesmente tinha decidido esconder os meus produtos. Era quase como se existisse um botão secreto que algumas pessoas conheciam e eu não. Mas aos poucos eu fui percebendo uma coisa. O algoritmo não tem preferência por vendedor. Ele não acorda de manhã pensando em quem ele vai favorecer. Na verdade, ele faz uma pergunta muito simples. Esse anúncio oferece uma boa experiência para o cliente? E quando eu comecei a enxergar isso, tudo mudou. Eu parei de tentar enganar o algoritmo e comecei a trabalhar junto com ele, melhorando os títulos, melhorando os meus anúncios. Eu passei a criar imagens que realmente respondiam às dúvidas dos clientes. Eu preencho agora todas as especificações dos anúncios. Eu comecei a gravar vídeos. Eu organizei melhor as descrições. Eu ativei o Flex. Eu passei a cumprir todos os prazos de envio. Eu mantive uma boa reputação. E pouco a pouco eu percebi que o algoritmo começou a responder. Ele passou a entregar mais os meus anúncios. Mais pessoas começaram a valorizar os meus produtos. As vendas aumentaram. E eu entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu trabalho. O algoritmo não é um inimigo. Ele pode ser o seu maior parceiro. Mas, para isso, você precisa mostrar para ele que o seu anúncio merece ser reconhecido. Porque pensa comigo, o Mercado Livre ganha dinheiro quando o cliente compra e volta a comprar. Então, faz todo sentido que ele mostre primeiro os anúncios que oferecem uma boa experiência para o cliente. Hoje, eu não fico mais tentando adivinhar o que o algoritmo quer. Eu penso no cliente. Se eu criar o melhor anúncio possível para quem está comprando, as chances do algoritmo gostar são muito maiores. E, sinceramente, essa mudança de mentalidade me trouxe muito mais resultado do que qualquer segredo que eu já ouvi por aí. E sabe o que é mais curioso em tudo isso? Quando as pessoas olham para a minha operação hoje, elas enxergam os números, o faturamento, as vendas, né? Os pedidos chegando. Mas para mim, essa nem foi a maior mudança. A maior mudança aconteceu aqui dentro. Agora eu acordo e eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu não fico mais perdida, pulando de estratégia em estratégia, procurando o próximo vídeo milagroso no YouTube. Não, agora eu tenho um plano a seguir. Eu sei pesquisar produtos, eu sei criar um anúncio, eu sei analisar a concorrência, eu sei identificar quando um anúncio precisa melhorar e, principalmente, eu sei que resultado não acontece por sorte. Agora eu entendo que cada venda tem um motivo. É um título melhor, uma imagem melhor, um vídeo que tira dúvidas, uma entrega mais rápida, uma boa reputação, um atendimento bem feito. As vendas deixaram de parecer uma loteria. Hoje eu sei que elas são consequência de um trabalho bem executado. E cada venda que entra faz muito mais do que aumentar o faturamento. Ela aumenta a minha confiança. É como se o Mercado Livre dissesse assim: vai lá, continua, que você está no caminho certo. Depois de tantas vezes em que eu pensei que talvez eu não fosse capaz de empreender, cada venda começou a provar exatamente o contrário. Ela me mostrou que eu podia aprender, que eu podia melhorar, que eu também era capaz de construir alguma coisa. E isso muda a gente, sabe? Você para de querer acertar tudo de primeira, para de querer buscar pela perfeição, para de querer provar alguma coisa para os outros. Você simplesmente trabalha em silêncio, melhorando um pouquinho todos os dias. Um título melhor, imagens melhores, uma decisão melhor.
um erro a menos. E quando você olha para trás, percebe que aquela melhoria de 1% todos os dias virou uma transformação enorme. Mas talvez a mudança mais bonita nem tenha acontecido dentro do Mercado Livre. Ela aconteceu dentro da minha casa, porque hoje eu consigo organizar melhor o meu tempo. Eu consigo almoçar e jantar com meu filho na mesa. Se eu preciso resolver alguma coisa durante a tarde, eu posso. Se eu quero gravar um vídeo pela manhã, eu gravo. Se eu preciso preparar uma live, eu organizo o meu horário. Eu ainda trabalho muito, muito mesmo, mas na verdade, talvez eu trabalhe até mais do que antes. Só que existe uma diferença enorme. Agora eu acordo todos os dias sabendo que eu estou construindo uma coisa minha. Cada anúncio publicado, cada cliente atendido, cada vídeo gravado, cada aula que eu preparo, cada consultoria que eu faço, tudo isso está construindo um futuro que pertence à minha família. E isso não tem preço, porque no final das contas eu percebi que eu nunca estive correndo atrás apenas de dinheiro. O que eu queria era liberdade. Liberdade de escolher como eu vou viver. Liberdade de estar presente na vida do meu filho, da liberdade de construir alguma coisa que faça sentido para mim. E eu acho que foi isso que realmente mudou a minha vida nesses últimos meses. Então, se você está pensando em começar a vender no Mercado Livre, ou não sei, talvez você já começou, mas está desanimado porque as vendas ainda não aconteceram, eu queria te dizer uma coisa: não desista cedo demais. Os primeiros dias são confusos. Você vai errar, você vai duvidar de você mesmo, você vai achar que talvez isso não seja para você. Eu também pensei tudo isso, mas hoje eu percebo que o segredo nunca foi encontrar um produto perfeito ou um algoritmo mágico. O segredo foi construir um processo, aprender um pouquinho todos os dias, melhorar um anúncio de cada vez, resolver um problema de cada vez. Porque, no fim das contas, você não está apenas criando uma loja no Mercado Livre, você está construindo uma habilidade. E ninguém pode tirar isso de você, você entende? Ninguém pode tirar aquilo que você aprende. Porque dinheiro você pode perder. Produtos podem deixar de vender. O algoritmo do Mercado Livre pode mudar. Mas o conhecimento que você constrói, ninguém tira de você, meu amigo. E quem sabe, um dia, você também possa ensinar tudo isso para os seus filhos. Ou para alguém que está começando exatamente como você começou. Foi por isso que eu criei esse canal, para documentar essa jornada da forma mais transparente possível, sem promessas milagrosas, sem vender uma realidade que não existe, só mostrando o que realmente acontece quando uma pessoa comum decide construir um negócio do zero. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like, isso ajuda muito o canal e faz o YouTube entender que esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. E eu queria te fazer um convite. Me conta aqui nos comentários em que fase dessa jornada você está. Você ainda está pesquisando por produtos? Você já publicou o seu primeiro anúncio? Você já fez as suas primeiras vendas? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos os comentários e eu sempre respondo. E se você estiver precisando de ajuda, participe das nossas lives. Elas acontecem justamente para isso, para que a gente possa aprender juntos, trocar experiência e crescer como comunidade. Muito, muito obrigada por estar comigo e acompanhar essa jornada. Eu tenho a sensação de que isso é só o começo. E eu espero de verdade encontrar você no próximo vídeo. Tchau!